Ninguém deve ser obrigado a participar de uma entidade política que lhe oprime. Na guerra atual entre Rússia e Estados Unidos, este usando a Ucrânia como procuradora, temos um exemplo claro daquele adágio: na guerra, a primeira vítima é a verdade. Do lado ocidental, temos uma narrativa única formada. Essa narrativa é bradada ininterruptamente, em uníssono, pela extrema imprensa. Influenciadores repetem a tal narrativa ad nauseam. Todas as grandes corporações tomam medidas de acordo com essa narrativa. Há uma caça às bruxas. Quem ousa questionar essa narrativa única, por menor que seja o questionamento, já é chamado de negacionista, genocida ou algum outro termo difamatório equivalente. Muito estranho, não? Já vimos esse filme antes. Tudo isso já deveria bastar para ligarmos o sinal de alerta, especialmente dados os últimos 2 anos. Contudo, não quero discutir a guerra atual em si. Deixo isso para os inúmeros especialistas em geopolítica que apareceram nas últimas semanas. Quero discutir um ponto que decorre dessas brigas entre máfias, que é o direito à secessão. Veja, quando estados brigam, indivíduos perdem. Nesses conflitos, a população é usada como colateral por aqueles que detêm o poder. Quanto maior o estado, maior o colateral e piores as consequências. Indivíduos têm o direito de se recusar a participar desses conflitos. Esse direito, porém, é sistematicamente ignorado pelas máfias estatais, que obrigam seus servos a lutarem uma guerra que não é deles. É como aquela cena de Shrek, em que o monarca, ao mandar seu exército para a guerra, diz: "Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer." Intelectuais brilhantes como Ludwig von Mises e Murray Rothbard já haviam percebido esse problema, tendo-o discutido em seus escritos. Uma estratégia que eles advogavam para minimizá-lo era a secessão, que levava a uma descentralização do poder político. Por exemplo, em Nação, Estado e Economia, livro de 1919, Mises escreveu: "Ninguém deveria ser mantido contra sua vontade em uma associação política da qual não quer fazer parte." Já em Governo Onipotente, de 1944, ele escreveu: "Um país, portanto, não tem o direito de dizer a uma província: 'Você pertence a mim, vou tomá-la.' Uma província é formada por seus habitantes. Se há pessoas que têm o direito de serem ouvidas em um caso como esse, são os seus habitantes. Disputas de fronteiras deveriam ser resolvidas por plebiscito." O raciocínio de Mises desemboca em uma outra questão: qual deve ser o tamanho mínimo dessa província para ela ter o direito de se separar? Em Liberalismo, publicado em 1927, Mises explicou: "O direito à autodeterminação implica que, se os habitantes de um dado território, seja uma única vila, um distrito inteiro ou uma série de distritos adjacentes, decidirem via plebiscito que não querem mais se manter ligados ao estado a que pertencem, mas que querem se tornar independentes ou se unir a outro estado, esse desejo deve ser respeitado. Essa é a única maneira efetiva de evitar revoluções e guerras." E Mises vai além. Se for possível garantir esse direito à autodeterminação a todos os indivíduos, isso deve ser feito. Em outras palavras, Mises defendia o direito à secessão individual. De 1960 em diante, Rothbard passou a considerar a secessão como uma estratégia central ao libertarianismo, chamando-a de descentralização radical. Ele até defendia a via política se fosse o caso. Em 1969, ele apoiou a candidatura de Norman Mailer à prefeitura de Nova York, já que o seu plano de governo envolvia dar mais poderes às subprefeituras e tentar a separação entre a cidade e o estado de Nova York. Em 1977, Rothbard apoiou a separação de Quebec do Canadá. Há razões para libertários apoiarem a independência de Quebec. A secessão, a quebra de um estado por dentro, por si só é boa. Significa que um grande estado central está se partindo. Significa que há maior competição entre governos. Significa que pessoas podem se mudar para locais mais livres com mais facilidade. Rothbard escreveu vários editoriais na revista mensal Libertarian Forum, em que defendia movimentos separatistas. Em um deles ressaltou: "Devemos exaltar o princípio libertário da secessão, que esperamos que seja estendido de províncias para cidades, de cidades para bairros e de bairros para indivíduos."
E em outro perguntou: se o Canadá e os Estados Unidos podem ser países independentes, por que o sul dos Estados Unidos não pode se separar do norte? E o estado de Nova York da União? E a cidade de Nova York do estado? Por que Manhattan não pode se separar da cidade de Nova York? E cada bairro? E cada quarteirão? E cada casa? E cada pessoa? Logo, tal como Mises, Rothbard defendia o direito de secessão até o nível de indivíduo, no que ele estava absolutamente correto. A esse respeito, em Poder e Mercado, publicado em 1970, ele enfatizou que o propósito dos movimentos separatistas deveria ser o de nos levar à independência política. Se cada pessoa puder se separar do seu governo, teremos chegado a uma sociedade verdadeiramente livre, em que a defesa é ofertada junto com outros serviços pelo livre mercado, e em que o Estado deixou de existir. Rothbard entendia que a secessão não era garantia de mais liberdade, mas a apoiava por dois motivos. Primeiro, ele a tinha como uma estratégia útil em direção ao anarcocapitalismo. Segundo, mesmo que esse ideal não fosse atingido, ele considerava a descentralização intrinsecamente boa, já que estados pequenos têm menor capacidade de exercer seu monopólio da força do que estados grandes. Tal como Mises, Rothbard entendia que governos menores aumentavam a chance de as pessoas viverem em sociedades que refletissem melhor suas preferências individuais. Quanto menores os estados, menores as chances deles imporem barreiras comerciais por longos períodos. Escreve Rothbard: quanto maior o número de países e menor o tamanho deles, melhor, já que fica mais difícil sustentar a ilusão de autossuficiência. Ainda, há suporte empírico para corroborar a tese de que uma multidão de estados oferece mais opções e mais rotas de fuga para aqueles que querem escapar da opressão política. Desde o final da Guerra Fria, os dados mostram que estados pequenos tendem a ser mais seguros, a se abrir mais ao comércio exterior e a diminuir impostos como forma de atrair capital. Neste momento, em que os estados são ainda muito poderosos e não têm pudores em punir com rigor seus cidadãos, esse tipo de secessão política que Mises e Rothbard defendiam é bem difícil. Os reis do gado sabem a importância de manterem o tamanho dos seus currais. Não é por acaso que quase todas as constituições atuais têm artigos e cláusulas que impedem movimentos separatistas, inclusive os pacíficos, como os defendidos por Mises e Rothbard. Enquanto as coisas se mantiverem assim, podemos usar estratégias agoristas para nos tornar independentes do Estado o máximo que pudermos. Guerras como essa que tem monopolizado a narrativa de agora são financiadas por emissão de títulos de dívida e inflação. Portanto, deixar de usar moedas fiduciárias já é um excelente começo.